Graça e paz, me chamo Ana Jéssica, faço parte da Congregação Unidas em Cristo, sou aqui de Salvador, Bahia. Congrego na Igreja Batista Missionária da Independência em Nazaré. E estou aqui, glória a Deus, para compartilhar uma palavra com vocês nessa tarde. Segundo Samuel 9, está lá a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Se vocês puderem abrir a Bíblia. Ai, Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pelo teu maná, Senhor, pelo teu pão que nos enche, que nos sacia a nossa alma, meu Pai. Em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor. Nós estamos famintas, nós estamos sedentas, nós precisamos de Ti, Senhor. Enche-nos, 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 enche-nos com a tua presença nessa tarde, em nome de Jesus. Capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Glória a Deus. Gente, essa palavra é sem comentários, mas vamos comentar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Todo o Antigo Testamento, eu gosto muito de ler, né, o Antigo Testamento, vendo qual é o sentido dessa palavra estar aqui. Por quê? Nós sabemos que tudo é por causa do Verbo, que é Jesus, que se fez carne e é a palavra de Deus. Então, tudo que a gente lê nessa palavra vai falar do Verbo. E ainda Deus ele não tinha me dado, né, esse entendimento que ele me deu hoje. Então o Senhor falou assim para mim. Nós, quando a gente estava em Lodebar, quando a gente não sabia, não tinha expectativa nenhuma de vida, era coxo, era aleijado, estava assim como Mefibosete se sentindo, sabe aqueles dias como eu estava hoje me sentindo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Nós tivemos alguém que aqui é Davi, mas aqui o Senhor falou comigo hoje. Davi é Jesus. Nós tivemos Jesus que se lembrou de nós. E eu já estava falando assim, meu Deus, por que eu? Aqui eu acho que Davi significa assim, a gente simboliza, porque de todos os reis que a gente vê no Antigo Testamento, Davi é aquele rei que a gente fala, pô, que rei maravilhoso, né, que Davi foi. Porém, não significa que ele foi perfeito, porque perfeito só tem Jesus. Então, Davi, ele apontava para Jesus. Então, esse reinado de Davi só estava simbolizando o que viria depois, que seria muito melhor. Então, esse papel de Davi aqui, a gente olha assim, meu Deus, que misericórdia, que coisa linda que ele fez com esse menino que ele não sabia nem que existia. O pai dele já estava morto há muito tempo. Mas que honra foi essa que Davi deu a esse menino? Porque ele podia ter feito bem para Mefibosete, gente. Mas ele não fez só o bem. Ele deu honra
a Mefibosete. Alguém que estava se considerando um cão morto. Deus, ele deu honra. Davi, ele deu honra. Ele fala assim, eu sou um cão morto. Mas Davi, nem presta atenção no que ele tá falando. Davi, tá bom, mas eu te restituirei. E ele fala duas vezes, e você, de contínuo, comerá pão à minha mesa. Sentar na mesa de rei, gente, é um privilégio. Sentar na mesa de rei é um lugar de honra. Então, o que é que o Senhor fez comigo? Ele me tirou conosco. Mas eu vou falar da minha vida. Ele me tirou de Lodebar, do meio da prostituição, do meio das drogas, do meio da imundície, da lama que eu estava vivendo do pecado. E ele não só me tirou, como ele está aqui me colocando nesse lugar de honra. Porque trazer a palavra de Deus nessa live aqui é um lugar de honra que Deus me colocou. Porque eu não merecia. Eu ainda falo para o Senhor que eu sou um cão morto. E o Senhor falou para mim: não importa se você acha que merece ou não. Não importa se você acha que você sabe ou que você não sabe, que você é boa, que você não presta. Não importa o que você acha. Eu escolhi te colocar na minha mesa. Eu escolhi tirar você de Lodebar. Eu chamei você aqui. O que é que fulano, o que é que cicrano vai dizer a seu respeito? Eu não tô nem aí para isso. Não tem uma explicação para te dizer. Por que que Davi chamou ele lá e botou ele sentado na mesa? Alguém pode explicar? A gente vai dizer que Jonatas e ele tinham aliança, ele foi fiel à aliança com Davi. Tudo bem. Mas ser fiel à aliança não significa botar o filho do amigo dele, que ele nunca viu na vida, sentado na mesa dele para comer pão todos os dias. E a gente às vezes quer explicação, Deus, por que que o Senhor me chamou, por que que o Senhor me escolheu, mas por que eu? Mas eu não falo direito, mas essa vida tá tão difícil, mas não tem como eu glorificar o Senhor, a gente se culpa tanto. Meu Deus, eu sou a pior das pecadoras, como Paulo dizia, eu sou a pior das pecadoras. Mas o Senhor está nos dizendo nessa tarde, esqueça o porquê. Eu te chamei, eu lembrei do seu nome, eu te coloquei aqui. E você não só está aqui, mas você está para comer o pão que eu estou te dando nessa tarde. Você não só está sentando na mesa, como você vai comer pão de contínuo. O Senhor não nos chamou aqui para apenas ler uma palavra, voltar para nossa vida, continuar do mesmo jeito. Não, Ele está nos lembrando nessa tarde. Eu sou o pão da vida. Eu sou seu alimento. Eu te dei a honra de sentar na minha mesa. Não importa se você se acha um cão morto. Deus te colocou aqui. Deus te chamou para sentar na mesa dele. E que nessa noite o Espírito Santo refrigere a sua alma. Que você saiba que mesmo que você se sinta em Lodebar, o Senhor se lembrou de você. O Senhor se lembrou de você. Você tem o privilégio de conhecer o pão da vida. E hoje eu estava pensando, refletindo sobre isso. Meu Deus, quantas vezes a gente tira os nossos olhos do que nos alimenta e vai prestar atenção em coisas superficiais, em coisas que não têm valor. Como eu falei aqui, que a palavra do Senhor diz: passará céu e terra, mas a minha palavra não vai passar. Essa palavra aqui maravilhosa, que refrigera a nossa alma, que preenche o nosso vazio. Quantas vezes a gente tira os olhos daqui para ficar horas no celular olhando os stories dos outros? Como Deus está usando fulano, como Deus está usando ciclano. Quando Deus está esperando você sentar com ele, fechar os seus olhos e sentir o toque do Espírito Santo e sentir a presença de Deus. Outro dia eu vi um vídeo falando quanto a gente perde a sensibilidade do Espírito Santo porque a gente fica em tela, porque a gente fica em distração, porque a gente está com a cabeça a mil o tempo todo. E Deus, ele não se manifesta em correria, não. Que vida é essa que a gente tem, que a gente acha que Deus vai ficar atrás da gente, correndo para cima e para baixo o tempo todo? Deus é rei. E que nessa tarde você coloque aqui na sua mente, o Espírito Santo coloque uma mentalidade de reino. Quando a gente vai se apresentar ao rei, a gente vai com rendição, a gente vai com humildade. O rei não vai correr atrás da gente. O rei não vai falar: minha filha, vá fazer seu devocional hoje.
O rei está esperando você entender que você veio de Lodebar, que você era um aleijado, que você é um cão morto, e que ele está esperando você sentar na mesa para comer com ele. O rei não está te chamando para fazer um serviço, para ser um funcionário. O rei te colocou na mesa. E o que é que você tem feito com essa oportunidade? Aleluia! Qual é o seu comportamento na presença do rei? Às vezes o rei está lá, minha filha, deixa eu falar com você. E você tá, meu Deus, eu tenho que evangelizar, eu tenho que aqui, então eu tenho um culto aqui, 300 cultos, 300 palavras, 300 pregações, 300 grupos no WhatsApp para você falar. Mas e o rei? O rei quer te dar uma palavra fresca. O rei me deu uma palavra semana passada, mas nem importava mais o de semana passada, porque nesse instante eu fechei os meus olhos e o rei estava falando o que eu precisava agora. Ele estava me lembrando, Mefibosete, eu deixei você comer todos os dias na minha mesa. Aí eu te dei honra, eu te coloquei e só eu vou te tirar. Só eu posso te tirar. Aleluia, minhas irmãs. Aleluia, 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 aleluia. Eu espero que você esteja provando da graça que o Senhor está derramando na nossa vida nessa tarde. Então, Jesus, ele é o pão. Aqui, Davi fez apenas uma simbologia do que Deus ele fez conosco. Davi, às vezes a gente lê essa passagem e fica de boca aberta. Que lindo o coração de Davi. Mas que a gente olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que lindo é o amor de Jesus. Que grandioso é nós podemos estar aqui e Ele está aqui se derramando conosco. Quem eu sou, minhas irmãs? Quem você é, minha irmã? O Senhor está ministrando mais uma vez, não importa. O que importa é que eu, o Rei, eu te chamei para sentar aqui. Louvado seja o Senhor. Então, minhas irmãs, eu quero nessa tarde, a palavra é essa. Eu quero nessa tarde, eu acho que foi a coisa mais rápida que eu falei em toda a minha vida, mas também foi a mais específica. Então, eu quero que nessa tarde, o tempo que vai passar a palavra, nós possamos adorar o Rei. Nós possamos dizer para Ele, ficar em silêncio aqui e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui na tua mesa, Senhor. Senhor, eu estou aqui com os pés na água, mas eu sei que eu posso ir mais fundo, Senhor. Eu estou aqui, eu estou provando dessa presença maravilhosa, mas essa presença, ela não está continuamente comigo. Esse amor, esse fogo está aqui na hora da live, mas depois, quando eu vou para minha casa, eu não tenho prazer em Ti, Senhor. Eu não tenho prazer na Tua presença. Oh, Senhor Jesus. O tempo com Deus é algo que a gente constrói, minhas irmãs, igual a todos os relacionamentos. Se você não quiser construir um relacionamento com o Senhor não vai te forçar. Deus não vai te levantar da cama, te amarrar na cadeira e falar, fale comigo, não. Não espere isso não, minha irmã. Mas nós precisamos entender quem nós somos e o quanto nós precisamos dele. E não deveria ser falado aqui tantas vezes que a gente precisa ter comunhão com Deus, que a gente precisa ter comunhão com a palavra. Mas às vezes a gente prega, mas a gente não vive. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente tem palavra, tem fogo. Quando você fala, a coisa acontece, Deus te dá unção. Mas você não tem amor. Seu coração não queima mais por Jesus. Você faz as mesmas coisas todos os dias, repetidamente, mas não há amor. E o nosso amado, ele está aqui nessa tarde para fazer a gente queimar, para fazer o nosso coração como de uma criança. Quando eu vou falar com o Senhor aqui na live, quando eu vou trazer uma palavra, minha barriga fica cheia de borbulhando. É borboleta no estômago que o Senhor quer trazer para a gente. Deus não está aqui, ele fala na palavra dele em Apocalipse. Tu não és frio e nem quente. Tu és morno. E o morno Deus vomita. Minha irmã, se nessa tarde você está aqui, você reconhece, eu não tenho amor pelo Senhor como eu deveria ter. Ou meu amor é só de boca. Mas no dia que eu acordo assim, tá um frio maior, tá difícil de levantar da cama, eu falo, hoje eu posso ficar sem a palavra um pouquinho. Hoje eu vou sair sem falar com Deus. Vou fazer uma oração rápida aqui, um Pai Nosso na hora de acordar, um Pai Nosso na hora de dormir. E vou deixar ele lá. Então, minhas irmãs, se a gente está assim, a gente precisa reconhecer.
Porque essa palavra em Apocalipse me chama muita atenção, porque ele não fala assim, ele fala, quando você entender que você está assim, lembre de onde você caiu. Então essa palavra não é assim, ah, uma pessoa vai ficar morna. Não, todas nós podemos ficar. Principalmente se nós nos relacionamos há muito tempo com o Senhor. Nós precisamos examinar o nosso coração. Porque ele fala, quando você se perceber aqui que você está morna, lembre de onde caiu, se arrependa, volte ao primeiro amor. Não é normal, hoje a gente trata o primeiro amor e eu vejo muito, porque todo mundo fala, você tá no primeiro amor. E eu já tô aqui no meu secreto brigando com o Senhor. Deus, o amor que eu tinha um ano atrás já não tá igual. Deus, o Senhor me bota para chamar mais, porque já não tá a mesma coisa. Então, hoje em dia a gente encontra pessoas que falam assim: ah, você tá agindo assim porque é o primeiro amor, como se o primeiro amor fosse algo que apenas quem se converteu agora tivesse que viver. Mas eu quero te dizer uma coisa que acaba de vir ao meu coração. Pode ser uma revelação, não sei se você já ouviu isso, mas a noiva do Cordeiro, a Imaculada, aquela que ele vai chegar aqui, vai encontrar nos ares, ela é uma noiva que está queimando de amor por ele. Ela é uma noiva que o coração em chamas. Ela é uma noiva que guardou o azeite, porque tá lá as 10 virgens, 5 dormem, todas dormem, mas tem 5 que guardaram o azeite. Essas 5, elas dormiram, também dormiram, mas elas estavam preparadas. Por quê? Porque elas amam o noivo. Elas falam, não posso ficar aqui, Senhor. Porque que muitas vezes a gente está tão preocupada com essa terra, mas a gente não está preocupada com o nosso amado. A gente não se preocupa mais, a gente se acostumou com a presença, se acostumou em sentar na mesa do rei. Aleluia! Mas nessa noite, minhas irmãs, vamos pedir a Ele, meu Deus, fere o meu coração com a ferida de fome. Fere meu coração, porque se a gente deixar, a gente cai na mesmice. Quem é casado aqui há muito tempo deve saber. Cai na mesmice, cai na rotina. Eu já tenho 8 anos com meu marido, e muitas vezes agora a gente está tendo que voltar a falar, amor, vamos beijar na boca todo dia de língua? Porque senão não vai rolar. Senão a gente vai virar amigo. Senão a gente vai acabar com a paixão. E eu vou te dizer, 8 anos com meu marido que dorme e acorda comigo. E a gente já deixou de lado isso. É selinho, vai ter filho. Aí o filho vai diminuindo a rotina. Mas você vai perceber que se você parar de fazer isso, e outras coisas que apimentam a relação, e outras coisas que acende ali a chama, a brasinha ali com o seu marido, você vai entrar numa mornidão, no esfriamento. Daqui a pouco você se distrai ele também. Daqui a pouco ele olha outra mulher lá na rua e você também olha outro homem. Por quê? Porque o amor, o fogo, não tá mais pegando. Porque não é mais como era antes. Você não tem mais saudade do seu marido como você tinha antes. E eu tô falando isso, Jesus sabe por quê. Mas Deus, ele é o nosso marido. O Senhor é o teu marido, em Isaías 54. Então, se a gente não tá entendendo que Deus é o nosso marido, a gente vai se relacionar com outras coisas que não é ele. É automático, minha irmã. É automático. Se você não tá com o coração apaixonado por Jesus, qualquer coisa que passar, você tá olhando. Qualquer coisa que pegar aqui, ó, daqui a pouco você tá adorando o bezerro de ouro. Ah, gente, é um absurdo isso. Não é um absurdo, porque aquele povo ali de Israel estava acostumado a ter algo ali visível, que Moisés estava ali, Moisés era a voz de Deus. Mas quando aquilo visível sumiu da frente deles, eles ficaram desesperados e foram adorar, porque nós temos a idolatria no nosso coração. Somos idólatras. Então, se a gente não deposita toda a nossa adoração no único que é digno de receber, que é o Senhor, a gente vai dividir com outros deuses. E ele não divide com ninguém. Eu estava vendo o testemunho da irmã Carla, a gente olha, a gente fica assim impactado, né? Porque, meu Deus, como Deus faz questão de alguém, ele faz questão de alguém. E é assim que nós temos que ser com o Senhor. Porque esse amor é mais forte que a morte e mais profundo que o oceano. Está lá em Cântico dos Cânticos, né? Então, que ele possa pôr no nosso coração esse selo que é dele. Que é dele, é o selo de qualidade dele. Então, minhas irmãs, é isso. Que nós possamos adorar o Senhor. Que nós possamos pedir. Você não tem porque você não pede. Você está morna por quê? Porque você não pede. Peça ao Senhor. Deus, bota amor no meu coração.
Porque eu comecei a me relacionar com Deus e tinha dias que não era por amor, tinha dias que era por constância. Eu tô aqui pela disciplina, igual quando você vai pra academia, tem dias que você vai, mas tem dias que você, meu Deus, eu tô aqui pela disciplina, mas hoje eu vou por amor. Hoje eu vou por amor e a gente construi uma intimidade que eu acordo assim, tá fazendo frio. Meu horário com Deus é o primeiro do dia. Eu aconselho vocês, tenham o seu primeiro horário do dia com o Senhor. E aí tá fazendo frio. Outro dia eu fiquei assim na cama, meu Deus, hoje eu não quero levantar. E aí eu levantei e falei assim, Jesus, sentei assim na cozinha. Essa é a hora que eu levantei, mas vou dizer logo a verdade pro senhor. Não queria estar aqui, queria estar dormindo, tá um frio, tá chovendo, mas eu tô aqui, Senhor. Por quê? Porque eu sou desesperada pelo Senhor. Se eu não estiver aqui agora, eu vou chorar o dia todo, porque eu vou falar: meu Deus, meu dia tá ruim, meu dia tá péssimo. Se eu não tiver um dia com o Senhor, um tempo com o Senhor, no primeiro horário do meu dia está péssimo. Tem gente que tem tradição para tudo, mas eu já fiz essa tradição para mim e para o Senhor. E a verdade é, ontem eu fiquei toda dispersa, toda, quando fala assim, né? Jesus me vem me buscar. Aí Deus falou, me lembrou, tá vendo? Hoje seu tempo não foi muito de qualidade comigo. Por isso que você tá assim. Então é assim, minhas irmãs, porque quando você vê quem é você apaixonada, fica toda derretida. Até os frutos do espírito que você não tá dando, às vezes é falta de passar tempo com o seu amado. Então, deixa ele incendiar o seu coração, deixa a presença do Senhor te amolecer, porque o tempo está para cada dia, cada dia que passa, o povo fica mais duro de coração. E se a gente ficar na onda, se a gente vai do lado, às vezes a pessoa até é crente como você, mas já está entrando no caminho da dureza de coração, você vai junto. Ah, mas é minha irmã, tô indo junto. Não, minha irmã, tenha sua vida com Deus, com comunhão, e não confie em ninguém, não. Porque maldito é o homem que confia no homem. Se aquela sua irmã que você tem como referência tá fazendo uma atitude assim que não parece mais que ela é apaixonada por Cristo, e você, fulana que é tão abençoada, tão cheia de Deus, tá fazendo isso, eu vou fazer, não vá não, minha irmã. Não vá não. Tenha intimidade com o Senhor e faça o que ele te mandar. Obedeça a ele, ouça a ele, fique com ele. Porque o mundo jaz no maligno. E a cada dia que passa está ficando pior. Então que o nosso coração esteja sempre amolecido no secreto com o nosso Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus.